Vamos lá então, pessoal, para as reações de oxirredução aqui para nós, tá? Então, nesse conteúdo a gente vai trabalhar uma evolução do NOx, né? São as reações, então, onde alguém oxida e alguém reduz. Então, toda vez que a gente pensar nisso, tá? Nesse assunto, reações de oxirredução, né? Ou como vocês também veem por aí, reações redox ou reações de oxidação-redução, né? Na realidade, a gente está falando sempre da mesma coisa. São essas reações que, por exemplo, dão princípio para as pilhas, para as baterias que vocês conhecem, tá? Então, sempre que a gente pensar nisso, ó, pensa, reação de oxirredução, tá? Vai ter sempre alguém que oxida e alguém que reduz. O que isso quer dizer? Primeiro, são reações onde sempre haverá uma transferência de elétrons, tá? E automaticamente, alguém vai aumentar o seu NOx e alguém vai reduzir o seu NOx. E é assim que vocês vão observar que a reação de oxidação-redução aconteceu. Então imaginem que vocês têm aqui, ó, tá? Um reagente A reagindo com o reagente B, né? Para dar produtos para vocês, tá? Então como é que a gente vai aprender isso aqui? Bem simples. Entre os reagentes A e B vai haver uma transferência de elétrons. Sempre, toda reação de oxirredução tem que ter transferência de elétrons. Então eu sei que de um deles para o outro haverá uma transferência de elétrons. Nesse caso, galera, ó, vamos supor aqui que, por exemplo, né, o reagente, vamos dizer assim, A, está transferindo elétrons para o reagente B, né? Está doando elétrons para o reagente B. Então o que vai acontecer? Agora tu vai guardar um lado, que o outro é sempre ao contrário. Nós vamos dividir assim então. Um desses caras aqui sofre, né, recebe elétrons. Então a gente sempre diz que tem um dos lados em que alguém sofre a desculpa o grito aí, redução. E sempre o cara que sofre a redução é o cara que recebe os elétrons. Então, quem sofre redução recebe elétrons. E é aquele que eu vou perceber isso de antes para depois da flecha, porque reduz o seu NOx, o seu número de oxidação. Então, a gente diz que redução é né? Redução recebe elétrons, reduz o NOx. Chico, e o outro? E o outro, então, é o contrário. Barbada, né? Barbadinha. Se esse aqui sofreu redução, é porque esse aqui sofre oxidação. Eu já notei assim por um motivo, tá? Se o cara sofre redução de um lado, o outro sofre oxidação. E se esse aqui recebe elétrons, então é evidente que esse aqui dá elétrons, doa elétrons, certo? É responsável por doar esses elétrons. E automaticamente, se esse aqui reduz o NOx, esse outro aqui, o NOx, aumenta. Então, aumenta o NOx de antes para depois da flecha. E é assim que eu vou enxergar que ele sofreu oxidação. Então, sempre oxidação é aquele que dá elétrons e o NOx aumenta. Redução, recebe elétrons e reduz o NOx. Tá? Agora só tem mais uma coisinha. Nessa história aqui, também tem um tal de agente, tá? Então, agente é o seguinte, sempre, tá? Aquele que dá elétrons, de alguma forma, ele está forçando o outro a recebê-los. Então, ele provoca no outro, e agente é isso, agente é aquele que provoca no outro, é aquilo que ele provoca no outro. Então, aquele cara que sofre oxidação está provocando no outro a redução. Então, o cara que sofre oxidação é o que nós chamamos de agente redutor, ou espécie redutora. É aquela que faz a outra reduzir. Então, esse reagente A que sofreu oxidação é o agente redutor. Então, a gente sempre diz que o agente é sempre ao contrário. O cara sofre uma coisa e age fazendo outra. Então, o agente é sempre do contra, é sempre ao contrário. Tá? Então, quem sofre oxidação é o agente redutor. Portanto, galera, quem sofre a redução
De certa forma, quem recebe os elétrons faz o outro doá-los para ele. Então, provoca a oxidação do outro. Por isso, é o agente oxidante. Então, quem sofre redução dá origem ao agente oxidante. Quem sofre oxidação dá origem ao agente redutor. Tá? Essa é a moral da história. E para enxergar isso, eu preciso conhecer bem o NOx. É a partir dele que eu vou ver alguém aumentar ou reduzir o seu NOx. Tá? Beleza? Tranquilo até aí. Agora o detalhe, a reação é a oxirredução inteira. Tá? Então, se eu pegar só a oxidação, a gente diz que ela é uma semi-reação. E se eu pegar só a redução, ela é outra semi-reação. Tá? Uma coisa que vocês podem se acostumar aqui é que toda semi-reação de oxidação ela tem uma característica. Vamos pegar, por exemplo, aqui o sódio. Ó. Na, flechinha, dando Na+, mais elétrons. Toda semi-reação de oxidação, o NOx aumenta. Percebam, o sódio não tinha NOx, a substância simples era 0, passou para mais 1. O NOx aumentou, a carga aumentou. E percebam mais uma coisa, que sempre nas semi-reações, se for só a semi-reação, o elétron aparece depois da flecha quando é oxidação. Tá? Já no caso da redução, ó, por exemplo, o cádmio 2+, mais 2 elétrons dando cádmio 0. Tá? Agora percebam, ó, o cádmio reduz o seu NOx, passando de mais 2 para 0. Né? E aqui eu enxergo os elétrons na redução sempre antes da flecha, recebendo esses elétrons. Tá? Então essa característica é bem importante de vocês observarem aqui. Tá? Vamos aos exemplos então daquilo que é necessário a gente saber numa reação de oxirredução. Tá? Então vamos só pegar um exemplo aqui prático aqui para nós. Vamos lá. Observem esse exemplo então aqui comigo, galera. Ó, nós temos então a reação entre o metano, a gente sabe que é a combustão do metano, a CO2 e água, tá? Mas agora, sobre essa reação, então, como é que eu vou identificar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Como é que eu saberia dizer isso? Primeiro, todas as respostas desse tipo de questão são respostas que se encontram antes da flecha, aqui, ó, entre as substâncias que estão antes da flecha. Tá? Eu nem considero as que estão depois. Mas eu preciso das que estão depois, porque agora eu tenho a reação completa. Não estou enxergando os elétrons que nem aqui em cima. Tá? Se eu não estou enxergando os elétrons, eu não tenho como saber quem doou e quem recebeu, sem olhar para o NOx. Então a primeira tarefa de vocês vai ser tirar o NOx de todo mundo aqui. Tá? Separa todo mundo e tira o NOx. Tá? Como a gente aprendeu já na aula sobre NOx. Aí eu percebo aqui, ó. Nesse caso, começa pelo hidrogênio, mais 1 vezes 4, né? Vai ficar mais 4, para zerar menos 4 para o carbono, menos 4 aqui embaixo. Tá? Fechou o NOx do carbono e do hidrogênio aqui. O oxigênio é substância simples. Esse número que está na frente não interfere para isso. Tá? Então o oxigênio é substância simples, o NOx é 0. CO2 começa por quem? Começa pelo oxigênio também. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Subiu. Tem que descer, para descer zera mais 4 para o carbono, desce mais 4. Né? Então a gente já começa a ver que alguém variou o NOx. A mesma coisa na água. Começa pelo hidrogênio, mais 1, vezes 2, que vai ficar mais 2 lá em cima, menos 2 para o oxigênio, desce e fica menos 2 aqui embaixo. Tá? Pronto, tiramos o NOx de todo mundo. Note que esse número da frente, o coeficiente, não interessa em termos de NOx agora. Tá? Agora o que eu tenho que fazer é observar quem é que está variando esse valor do NOx de antes para depois da flecha. Isso é importantíssimo. E aí eu percebo o seguinte, ó. O carbono, antes da flecha ali da reação, flecha que eu estou falando é essa aqui, ó. Antes da flechinha, ele era menos 4. Depois da flechinha, ele ficou mais 4. Então eu percebo que o carbono está variando o NOx de menos 4
para mais 4. O que está acontecendo com o monóxido do carbono? Está aumentando ou está reduzindo? Ó? De menos para mais. Está aumentando. Se o NOx dele aumenta, eu já sei que ele está sofrendo alguma coisa. Né? Aí eu percebo, o hidrogênio não varia o NOx. Ó. Continua mais 1. Mas o oxigênio, ó, o NOx dele está passando de 0, que estava antes da flecha, para menos 2. E aí eu percebo que com esse oxigênio está acontecendo alguma coisa também. De 0 para menos 2, ó, significa que ele passou do 0 para um número negativo. O NOx dele reduz. Então eu sei que ele está sofrendo alguma coisa. Aí basta lembrar da nossa regra original. Quem reduz o NOx sofre redução. Não é mesmo? Então o que a gente faz aqui é bem simples. Eu automaticamente descubro quem sofreu a redução. E eu sei que se esse aqui aumentou o NOx, é tudo ao contrário. Então esse aqui quem sofreu a oxidação. Então na hora de responder eu vou dizer o quê? Aí detalhe, as respostas todas antes da flecha. Eu digo que quem sofreu a oxidação foi o elemento químico carbono, presente no metano ali, né? E quem sofreu a redução? Também olho para antes da flecha, foi o elemento oxigênio. Só que como ele está numa substância simples, posso responder o O2, numa boa, tá? Beleza? Agora o que nos interessa, e o agente? A gente lembra que o agente, desculpa a redundância, o agente é sempre ao contrário, não é mesmo? Então, quem sofreu a redução vai dar origem ao agente... Desculpa, quem sofreu a oxidação vai dar origem ao agente redutor. E quem sofreu a redução dá origem ao agente oxidante. Só que na hora de responder o agente, tu responde toda a substância. Então eu sei que se o carbono sofreu a oxidação, eu sei que o agente redutor é o metano, CH4. E também, se o oxigênio foi quem sofreu a redução, automaticamente o oxigênio, o O2, é o agente oxidante desse processo. Tá bom? Beleza, galera? É isso. Isso define quem oxida e quem reduz. Agora, eu também posso descobrir, às vezes, ó, quantos elétrons foram transferidos de um para o outro. Percebam, tá? O carbono passou de menos 4 para mais 4. Essa diferença, ó, em números absolutos, é como se vocês tivessem uma escalinha assim para o carbono. Ó, tá? Onde o menos 4 está aqui, depois vem o menos 3, o menos 2, né? Aí a gente tem o menos 1, depois a gente tem o 0, depois tem mais 1, mais 2, mais 3, até chegar no mais 4 do outro lado. Então eu percebo, ó, que eu vou pular aqui 8 vezes, ou seja, há uma transferência de 8 elétrons a cada carbono que se oxida nesse processo. Tá? 8 elétrons envolvidos aqui. Agora, para fechar a conta, tem que dar o mesmo para o oxigênio. Né? Aí eu percebo aqui, ó, que eu tinha 2 vezes 2, ó, eu tinha 4 oxigênios aqui. E cada 4 oxigênios desses passou a menos 2. Cada um deles passou a menos 2. De 0 para menos 2. Como são 4 vezes isso, se um perde 2 elétrons, se um recebe 2 elétrons, né? Cada um, para passar de oxigênio 0 para menos 2, está recebendo 2 elétrons. Entendido? Como são 2 vezes 2? 4. 4 vezes esses 2 elétrons recebidos, vamos perceber que o oxigênio recebeu esses 8 elétrons. Tá? Por quê? Porque tem que fechar a conta. Se deu 8, tem que receber 8. Senão está errado o balanceamento da equação. Tá? E aqui eu já sei também que os elétrons sempre fluem de quem oxida para quem reduz. Nesse caso, do carbono para o oxigênio. É assim que se dá a transferência de elétrons nessa reação. Tá? Espero que tenham entendido essa revisão que a gente faz agora de oxirredução, então. Um grande abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula.